Eles riram quando ele apareceu no hangar. Grande demais, pesado demais, diferente demais. Diziam que aquilo não era um caça, que era um erro caro, uma aberração da engenharia que jamais sobreviveria ao céu da Segunda Guerra Mundial. Oficiais torciam o nariz, pilotos desconfiavam e alguns chegaram a chamá-lo de arma ilegal, algo que não deveria nem estar voando. Mas a guerra não perdoa opiniões, ela cobra resultados. O P-47 Thunderbolt nasceu em um momento em que os aliados estavam desesperados por superioridade aérea e poder de fogo real. Enquanto outros aviões caíam com poucos impactos, ele voltava crivado de buracos, com partes da fuselagem destruídas, mas ainda voando. Seu motor radial rugia como um aviso de morte, e suas 8 metralhadoras P-50 transformavam segundos de ataque em carnificina. O que poucos sabiam é que aquela máquina desacreditada por muitos estava prestes a mudar seu papel na guerra de forma radical. Quando foi lançado contra alvos no solo e no mar, o Thunderbolt revelou sua verdadeira natureza. Navios que se julgavam seguros em rotas costeiras passaram a ser atacados por um caça que mergulhava abaixo, resistia ao fogo antiaéreo e atacava de novo. E de novo. Relatórios militares começaram a registrar algo impensável. Embarcações afundadas por um avião que nunca foi feito para isso. Este não é apenas o relato de um avião. É a história de como o desprezo virou medo, de como risadas se transformaram em silêncio e de como uma arma ilegal escreveu seu nome na guerra, afundando 12 navios e redefinindo o que um caça era capaz de fazer. Quando o P-47 Thunderbolt apareceu pela primeira vez nos hangares americanos, ele não inspirou admiração, inspirou desconfiança. Em um período em que a doutrina aérea valorizava caças leves, ágeis e elegantes, aquela aeronave parecia um erro conceitual. Grande demais, pesada demais, larga demais. Arga. Seu motor radial ocupava quase toda a frente da fuselagem, dando ao avião uma aparência desproporcional, quase grotesca, quando comparada aos caças esguios que dominavam os céus no início da Segunda Guerra Mundial. Pilotos experientes olharam para ele e balançaram a cabeça. Oficiais questionaram se aquilo realmente poderia enfrentar um Messerschmitt Bf-109 ou um Focke-Wulf 190. Engenheiros de outras empresas zombavam nos bastidores. Para muitos, o Thunderbolt não passava de uma aposta arriscada da Republic Aviation, uma empresa sem o prestígio de gigantes como a Lockheed ou a North American. Em meio a uma guerra global, errar significava perder homens, recursos e tempo precioso. O contexto era brutal. Em 1941 e 1942, os aliados ainda buscavam desesperadamente uma resposta à eficiência da Luftwaffe. Os alemães dominavam o combate aéreo sobre a Europa e os bombardeiros americanos sofriam perdas alarmantes. O que se precisava era de um caça capaz de escoltar bombardeiros em profundidade, enfrentar caças inimigos e, acima de tudo, sobreviver. Mas o P-47 não parecia atender a nenhuma dessas expectativas à primeira vista. Seu peso máximo ultrapassava o de muitos bombardeiros leves do início da guerra. O consumo de combustível era alto. A taxa de subida não impressionava nos primeiros testes. Para piorar, os primeiros protótipos apresentaram problemas de desempenho em baixas altitudes. Para os críticos, aquilo era a prova definitiva de que o projeto estava condenado. Alguns chegaram a sugerir que o avião fosse abandonado antes mesmo de entrar em produção em massa. Foi nesse cenário que surgiu o apelido velado de arma ilegal. Não no sentido jurídico, mas conceitual. O Thunderbolt parecia violar tudo o que se acreditava ser correto em um caça. Era como se alguém tivesse ignorado décadas de experiência em combate aéreo e decidido seguir um caminho completamente diferente. Para muitos dentro da própria Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, ele não deveria existir daquela forma. Mas havia algo que os números frios dos relatórios não conseguiam capturar completamente. O P-47 não foi projetado para ser frágil. Ele foi pensado para resistir. Sua estrutura era absurdamente robusta, com longarinas reforçadas, fuselagem resistente e um motor radial Pratt & Whitney R2800
capaz de continuar funcionando mesmo após sofrer danos severos. Onde outros aviões falhavam, ele simplesmente aguentava. Ainda assim, no início, isso não importava. O que importava era a percepção. Pilotos designados para voar o Thunderbolt frequentemente pediam transferência para outras unidades. Havia um medo real de que aquele avião não fosse capaz de protegê-los em combate. Em um ambiente onde a confiança na máquina significava a diferença entre voltar para casa ou não, o P-47 começava sua carreira carregando um fardo pesado: o desprezo. Os primeiros combates aéreos não ajudaram a mudar essa imagem de imediato. Em confrontos diretos com caças alemães em baixas altitudes, o Thunderbolt realmente parecia em desvantagem. Era menos ágil em curvas fechadas e demorava mais para ganhar altitude. Críticas se intensificaram. Relatórios iniciais reforçaram a ideia de que o avião era inadequado para o tipo de guerra que se travava sobre a Europa ocupada. Mas a guerra tem uma característica cruel. Ela expõe verdades que não aparecem em testes controlados. À medida que as missões se acumulavam, algo começou a chamar atenção. Thunderbolts voltavam de operações com danos que teriam derrubado qualquer outro caça. As asas perfuradas, a fuselagem rasgada, partes do motor atingidas, e ainda assim, os pilotos conseguiam pousar. Alguns retornavam com histórias que pareciam exageradas, mas que eram confirmadas pelos mecânicos no solo. Pouco a pouco, um padrão começou a se formar. O P-47 podia não ser o melhor em curvas apertadas, mas mergulhava como poucos. Sua massa se transformava em vantagem quando apontava o nariz para baixo. Em ataques de alta velocidade, ele era praticamente inalcançável. Além disso, sua estabilidade em voo tornava a plataforma perfeita para algo que ainda não estava claro naquele momento: ataque pesado. Mesmo assim, os risos não cessaram de imediato. O Thunderbolt ainda era visto como um projeto estranho, em busca de uma função clara. Enquanto outros caças já tinham papéis bem definidos, ele parecia deslocado, como se estivesse esperando o momento certo para provar seu valor. E esse momento não viria nos manuais ou nas pranchetas, viria no campo de batalha. O que poucos perceberam é que o P-47 não estava errado, ele estava à frente. Foi concebido não apenas para enfrentar inimigos no ar, mas para suportar o caos total da guerra moderna. Uma guerra em que o céu, o solo e o mar se tornariam um único campo de destruição interligado. O Thunderbolt não se encaixava nos padrões porque os padrões estavam prestes a mudar. No silêncio dos hangares e no ceticismo dos comandos, nascia uma máquina que ainda não havia mostrado do que era capaz. Uma aeronave desacreditada, subestimada e ridicularizada. Mas a história da guerra mostra que, muitas vezes, são exatamente essas armas, aquelas que ninguém leva a sério, que acabam se tornando as mais temidas. E quando o P-47 finalmente encontrou seu verdadeiro papel, as risadas cessaram. O que veio depois transformaria aquele avião errado em uma das plataformas de ataque mais letais da Segunda Guerra Mundial. Mas, naquele início, tudo o que existia era dúvida, desprezo e um trovão prestes a cair. Por trás do P-47 Thunderbolt, existia uma decisão que muitos considerariam suicida em tempos de guerra: ignorar o consenso. Enquanto a maioria das fabricantes perseguia caças mais leves, mais baratos e mais fáceis de produzir, a Republic Aviation seguiu o caminho oposto. Seu projetista-chefe, Alexander Kartveli, não estava interessado em criar mais um avião aceitável. Ele queria um caça que sobrevivesse quando tudo desse errado. E na Segunda Guerra Mundial, quase tudo dava errado. Kartveli havia aprendido uma lição dura observando os conflitos do final da década de 1930. Velocidade e agilidade significavam pouco se o piloto não voltasse para casa. Aviões frágeis podiam vencer duelos individuais, mas se desfaziam diante de danos reais de combate. Para ele, a próxima guerra exigiria algo diferente: uma aeronave capaz de absorver impactos, continuar voando e cumprir a missão mesmo sob fogo intenso. Essa ideia ia contra a mentalidade dominante e, exatamente por isso, causava tanta resistência. A aposta começou pelo coração do avião: o motor.
O Pratt & Whitney R2800 Double Wasp era um monstro. Um motor radial de 18 cilindros capaz de gerar mais de 2.000 cavalos de potência. Era potente, sim, mas também enorme, pesado e sedento por combustível. Integrar aquele motor em um caça parecia para muitos uma decisão absurda. Outros fabricantes evitavam motores desse porte justamente porque eles quebravam o equilíbrio clássico de um caça. Para Kartveli, porém, o motor era a chave de tudo. Ele permitiria carregar mais peso, mais combustível, mais armas e, ainda assim, manter desempenho em mergulho e altitude. O problema era que ninguém havia tentado algo assim antes em um caça de linha de frente. O P-47 não nascia apenas como um avião diferente, ele nascia como um desafio direto à lógica estabelecida da aviação militar. As dificuldades técnicas foram imediatas. O tamanho do motor exigiu uma fuselagem maior, o que aumentou o peso total. Para compensar, foi necessário reforçar a estrutura das asas e do trem de pouso. Cada solução criava um novo problema. O avião crescia, engordava e se afastava ainda mais do conceito tradicional de caça. Dentro da própria Republic, havia engenheiros que temiam que o projeto estivesse indo longe demais. A pressão externa só aumentava. O exército dos Estados Unidos precisava de resultados rápidos. A guerra avançava e cada atraso era visto como um risco estratégico. Oficiais questionavam se não seria melhor cancelar o projeto e investir em modelos mais promissores. O Thunderbolt, ainda em fase de desenvolvimento, parecia uma aposta cara demais para um momento tão crítico. Mas a Republic insistiu. Kartveli acreditava que, se conseguisse levar o projeto até o fim, o resultado falaria por si. O P-47 foi equipado com um turbocompressor sofisticado, instalado na parte traseira da fuselagem, algo extremamente incomum. Isso permitia manter potência em grandes altitudes, onde outros caças começavam a perder desempenho. A solução era complexa, pesada e difícil de manter, mas oferecia uma vantagem estratégica clara. Enquanto isso, os críticos se acumulavam. O avião era grande demais para porta-aviões, pesado demais para pistas improvisadas e complexo demais para manutenção rápida, pelo menos era o que diziam. Comparações com o P-51 Mustang e outros modelos mais elegantes só pioravam a reputação do Thunderbolt. Ele parecia um bruto em um mundo que valorizava finesse. O que poucos percebiam era que a Republic não estava tentando vencer a guerra com estilo. Estava tentando vencê-la com sobrevivência. Cada centímetro do P-47 foi pensado para resistir. Tanques de combustível autovedantes, blindagem ao redor do cockpit, estrutura capaz de suportar forças extremas em mergulho. Era um avião feito para entrar no inferno e voltar. A produção inicial foi lenta e cheia de ajustes. Protótipos sofreram modificações constantes, testes revelaram falhas e soluções improvisadas se tornaram permanentes. Em outro contexto, isso poderia ter condenado o projeto, mas a guerra acelerava decisões. O exército precisava acreditar que aquela aposta teria retorno e decidiu dar uma chance ao Thunderbolt. Quando os primeiros exemplares começaram a chegar às unidades operacionais, o ceticismo ainda dominava. Muitos pilotos viam o P-47 como um tanque voador, pesado e pouco elegante. O apelido, inicialmente pejorativo, acabaria se tornando um símbolo de respeito mais tarde, mas naquele momento ainda era motivo de piada. A Republic, porém, não recuou. Ao contrário, defendeu cada escolha feita no projeto. A empresa argumentava que o Thunderbolt não era um erro, mas uma resposta a um tipo de guerra que ainda estava se revelando. Uma guerra de desgaste, de ataques repetidos, de fogo antiaéreo intenso. Uma guerra em que a resistência importaria mais do que a aparência. A aposta era simples e brutal. Se o P-47 conseguisse sobreviver onde outros caças caíam, ele encontraria sua função naturalmente. E se não encontrasse, seria lembrado como um dos maiores fracassos da indústria aeronáutica americana. Não havia meio termo. Com o tempo, algo começou a mudar. Os relatórios de testes em altitude mostraram desempenho sólido. Em mergulhos,
o Thunderbolt alcançava velocidades impressionantes, muitas vezes superiores às dos caças inimigos. Sua estabilidade em voo permitia uma precisão que outros aviões não conseguiam manter em altas velocidades. Ainda não estava claro como isso seria usado, mas o potencial era inegável. A Republic havia apostado tudo em uma visão que poucos compartilhavam. Um caça grande, pesado, brutal, feito para resistir e atacar com força máxima. Uma máquina que parecia deslocada no início da guerra, mas que começava a revelar sinais de que talvez estivesse exatamente no lugar certo, apenas cedo demais para ser compreendida. O Thunderbolt não nasceu como um herói. Nasceu como um risco. Um projeto que desafiou engenheiros, pilotos e comandantes. Uma aposta insana em um mundo que não tinha paciência para erros. E lentamente, essa aposta começava a mostrar que talvez, apenas talvez, a Republic Aviation tivesse enxergado algo que todos os outros ignoraram. No próximo capítulo, essa aposta ganharia dentes, porque quando o P-47 finalmente foi armado como ninguém ousou antes, o céu e o chão nunca mais seriam os mesmos. Quando o P-47 Thunderbolt começou a ser armado, qualquer dúvida sobre suas intenções desapareceu. Diferente de outros caças da época, que equilibravam armamento e desempenho com cuidado quase cirúrgico, o Thunderbolt seguiu uma lógica direta e brutal. Mais fogo, sempre mais fogo. O resultado foi algo que ninguém havia colocado em um caça monomotor até então. 8 metralhadoras Browning calibre .50, 4 em cada asa, alinhadas para despejar uma quantidade absurda de metal em poucos segundos. Esse armamento não era apenas impressionante no papel. Em combate, ele transformava o Thunderbolt em uma plataforma de destruição contínua. Cada rajada liberava uma nuvem de projéteis capaz de dilacerar fuselagens, cortar asas e incendiar motores. Contra caças inimigos, bastavam frações de segundo bem posicionadas para decidir um confronto. Mas, com o tempo, ficou claro que aquela concentração de poder tinha um destino ainda mais eficaz. Inicialmente, o P-47 foi lançado para cumprir a missão clássica de caça: escolta de bombardeiros e combate aéreo. Em grandes altitudes, graças ao turbocompressor, ele se saía melhor do que muitos esperavam. Conseguia acompanhar formações de B-17 e B-24, enfrentando interceptadores alemães que tentavam se aproximar. Em mergulhos, o Thunderbolt era praticamente imbatível. Pilotos aprenderam rapidamente que, se a luta não favorecesse, bastava apontar o nariz para baixo e desaparecer a velocidades que poucos inimigos conseguiam seguir. Mas algo curioso começou a aparecer nos relatos de missão. Pilotos descreviam ataques improvisados contra alvos no solo durante o retorno das operações. Caminhões, trens, depósitos de suprimentos e posições antiaéreas passavam sob as asas do P-47 e, muitas vezes, não sobreviviam ao encontro. As 8,50 disparadas em baixa altitude tinham um efeito devastador. Não era preciso precisão cirúrgica. A quantidade de projéteis compensava qualquer pequena imprecisão. Os oficiais começaram a prestar atenção. Em um cenário onde a guerra se tornava cada vez mais dependente de logística, destruir suprimentos era tão importante quanto vencer batalhas aéreas. E o Thunderbolt, quase por acaso, demonstrava uma aptidão natural para esse tipo de missão. Sua estabilidade permitia voos rasantes prolongados, e sua estrutura absorvia impactos de tiros leves vindos do solo. Enquanto outros caças evitavam esse tipo de ataque por serem frágeis demais, o P-47 parecia feito para isso. Voltava com marcas de estilhaços, buracos nas asas e fuselagem danificada, mas retornava. Mecânicos ficavam surpresos com o estado das aeronaves após as missões, e ainda mais surpresos ao ver que muitas estavam prontas para voar novamente em pouco tempo. O poder de fogo também evoluiu. Além das metralhadoras, o Thunderbolt passou a carregar bombas e foguetes. 2 bombas de 500 libras sob as asas, depois 3, depois foguetes HVR de 5 polegadas. Cada novo acréscimo reforçava a ideia de que aquele não era apenas um caça, era uma plataforma de ataque pesado.
O peso extra, que antes era visto como um problema, agora se tornava irrelevante diante do impacto causado no campo de batalha. A doutrina aérea começou a mudar silenciosamente. O P-47 não substituía outros caças. Ele criava uma nova função. Enquanto alguns aviões se concentravam na superioridade aérea pura, o Thunderbolt passava a ser usado como martelo. Onde houvesse concentração de forças inimigas, ele era enviado. Onde houvesse resistência no solo, ele mergulhava. Relatos de unidades no teatro europeu descrevem ataques devastadores a colunas blindadas, especialmente após o dia D. Tanques alemães, veículos de transporte e artilharia eram surpreendidos por ataques a baixa altitude, com rajadas longas e precisas. O barulho das 8 metralhadoras disparando ao mesmo tempo se tornava um som reconhecível e temido. Para os soldados inimigos no chão, o Thunderbolt não parecia um caça. Parecia um bombardeiro que atacava rápido demais para ser atingido com eficiência. A cada passada, mais destruição. A cada retorno, menos resistência. A fama do avião crescia rapidamente entre as tropas aliadas, que muitas vezes aguardavam sua chegada como sinal de alívio em situações críticas. Curiosamente, o que mais chocava os críticos iniciais era a facilidade com que o P-47 aceitava esse novo papel. Não foi preciso reinventá-lo. Ele simplesmente se encaixou. A combinação de peso, potência e armamento o tornava ideal para uma guerra que exigia força bruta e persistência. O avião que parecia errado estava mais uma vez mostrando que talvez tivesse sido pensado para esse momento desde o início. Os pilotos também mudaram de postura. Aqueles que antes desconfiavam do Thunderbolt passaram a defendê-lo com convicção. Havia uma confiança crescente na máquina. Sabiam que poderiam entrar fundo em território inimigo, atacar repetidamente e ainda ter boas chances de voltar. Essa confiança alterava completamente a forma de combater. O P-47 deixava de ser apenas um escolta de bombardeiros. Ele se tornava um predador do chão. Cada missão reforçava a ideia de que seu verdadeiro alvo não estava apenas no céu, mas em tudo o que sustentava o esforço de guerra inimigo. E sem que muitos percebessem, esse caminho levaria o Thunderbolt ainda mais longe, para um território onde poucos caças ousavam atuar. No próximo capítulo, essa transformação se tornaria oficial, porque quando a guerra exigiu resultados imediatos, o P-47 foi empurrado para o papel que mudaria sua história para sempre. A guerra raramente respeita planos originais. À medida que a Segunda Guerra Mundial avançava, as necessidades do campo de batalha mudavam mais rápido do que qualquer manual de doutrina poderia acompanhar. O P-47 Thunderbolt, que havia nascido como um caça de escolta e interceptação em grandes altitudes, logo se viu empurrado para uma função muito mais perigosa e decisiva. A partir de 1943, ficou claro para os comandantes aliados que vencer no ar não seria suficiente. Era preciso esmagar o inimigo no chão. Na Europa ocupada, o exército alemão ainda dependia de ferrovias, comboios rodoviários, depósitos de combustível e rotas costeiras para manter suas tropas em movimento. Bombardeiros estratégicos atacavam fábricas e cidades, mas a engrenagem da guerra continuava funcionando. Faltava uma arma capaz de atacar alvos móveis rapidamente, repetidas vezes e com precisão brutal. Foi nesse vácuo que o Thunderbolt encontrou seu verdadeiro chamado. A decisão de mudar sua missão não foi imediata nem consensual. Muitos oficiais ainda viam o ataque ao solo como uma tarefa secundária, quase indigna de caças modernos. Havia também o medo de perdas elevadas. Voar baixo significava enfrentar artilharia antiaérea, armas leves, metralhadoras escondidas em vilas, florestas e estradas. Para a maioria dos caças, isso era praticamente uma sentença de morte. Para o P-47, era apenas mais um teste. Quando as primeiras unidades começaram a operar oficialmente em missões de ataque ao solo, o impacto foi imediato. O Thunderbolt mergulhava de altitudes médias, nivelava a poucos metros do chão e despejava fogo contínuo sobre colunas inimigas. Caminhões explodiam, trens descarrilavam,
Canhões eram silenciados antes mesmo de entenderem o que os atingira. O ataque não vinha uma vez, vinha em ondas. O que tornava isso possível era a resistência absurda da aeronave. O P-47 podia absorver tiros de armas leves e estilhaços sem comprometer sua estrutura crítica. O motor radial, diferente dos motores em linha mais frágeis, continuava funcionando mesmo danificado. Isso dava aos pilotos uma liberdade que poucos aviões ofereciam: a chance de atacar de novo. Logo, a mudança deixou de ser experimental e virou padrão. Unidades inteiras passaram a ser treinadas especificamente para missões de ataque ao solo. Os pilotos aprendiam a identificar alvos em segundos, a calcular ângulos de ataque sob fogo intenso e a sair da área antes que a defesa antiaérea se ajustasse. Era um tipo de guerra visceral, direta, sem glamour e extremamente eficaz. Após o dia D, essa função se tornou vital. Com as tropas aliadas avançando pela França, o Thunderbolt operava quase como uma artilharia aérea móvel. Sempre que havia resistência alemã, os pedidos subiam para o céu. Minutos depois, o som inconfundível do motor radial anunciava que o inferno estava chegando. Para os soldados aliados no chão, o P-47 virou sinônimo de sobrevivência. Os alemães perceberam rápido o problema. Colunas de suprimento passaram a se mover apenas à noite. Veículos eram camuflados sob árvores. Artilharia antiaérea leve foi espalhada por estradas e vilarejos. Ainda assim, o Thunderbolt continuava atacando. Voava baixo demais para radares eficientes e rápido demais para respostas coordenadas. Cada tentativa de adaptação alemã gerava apenas novas táticas de ataque aliadas. O custo psicológico desses ataques foi enorme. Relatos de soldados alemães descrevem o pavor de ouvir o som grave do motor se aproximando. Diferente de bombardeios de grande altitude, o ataque do P-47 era pessoal. O piloto via o alvo, escolhia, atacava, observava o impacto. Não havia distância emocional. Isso tornava o efeito devastador não apenas materialmente, mas moralmente. Dentro das forças aliadas, a percepção do Thunderbolt mudou completamente. O avião antes criticado agora era considerado indispensável. Oficiais que haviam duvidado de sua utilidade passaram a requisitá-lo constantemente. Sua capacidade de operar em condições adversas, em pistas improvisadas e sob fogo intenso, o tornava ideal para acompanhar o avanço rápido das tropas. Essa mudança de missão também redefiniu o papel do piloto. Não era mais apenas um combatente aéreo. Era um elemento direto da batalha terrestre. Cada decisão tomada no cockpit tinha impacto imediato no chão. Um erro podia custar vidas amigas. Um acerto podia abrir caminho para um avanço decisivo. A responsabilidade era enorme, e o Thunderbolt parecia feito para carregá-la. Ao final de 1944, não havia mais dúvidas. O P-47 havia deixado definitivamente o céu limpo dos duelos elegantes e descido para o caos da guerra real. Lama, fogo, explosões e tiros traçantes agora faziam parte de seu cotidiano. Ele não era mais apenas um caça. Era uma arma de supressão, destruição e apoio direto. E seria exatamente essa capacidade, lapidada em estradas, campos e cidades destruídas, que levaria o Thunderbolt a um território ainda mais perigoso. Porque quando os alvos no chão começaram a desaparecer, os olhos dos pilotos se voltaram para outro cenário vital da guerra: o mar. Quando o P-47 Thunderbolt começou a voar cada vez mais baixo, atravessando cortinas de fogo antiaéreo e retornando mesmo assim, algo mudou de forma silenciosa dentro dos comandos aliados. O avião já havia provado seu valor contra colunas terrestres, mas a guerra exigia mais. Havia um outro problema crítico que ainda sustentava o esforço inimigo: o tráfego marítimo costeiro. Pequenos cargueiros, navios de suprimento, barcaças e escoltas leves mantinham tropas abastecidas, armas em movimento e portos funcionando. Interromper isso significava estrangular o inimigo onde mais doía. Tradicionalmente, atacar navios era função de bombardeiros ou aeronaves especializadas.
Caças não eram feitos para isso. Eram rápidos demais, leves demais e frágeis demais. Pelo menos era isso que se acreditava. Mas o Thunderbolt nunca se encaixou nessas regras. E mais uma vez foi empurrado para um papel que ninguém ousava assumir plenamente. Os primeiros ataques a alvos marítimos aconteceram quase como extensões naturais das missões terrestres. Ao retornar de operações sobre estradas e ferrovias, pilotos identificavam embarcações inimigas próximas à costa. O instinto de ataque falava mais alto. Mergulhos rápidos, rajadas longas, impactos visíveis. Relatos começaram a surgir de navios danificados, incendiados e, em alguns casos, abandonados. O que parecia improviso logo chamou a atenção dos oficiais. Análises pós-missão indicavam que as 8 metralhadoras .50 tinham um efeito devastador contra estruturas de navios leves e médios. Cabines eram destruídas, tripulações neutralizadas, sistemas críticos inutilizados. O mais surpreendente, porém, era a capacidade do P-47 de permanecer sobre o alvo por tempo suficiente para repetir ataques, algo praticamente impensável para outros caças. Foi nesse momento que surgiu com mais força a expressão arma ilegal. Não havia regra escrita dizendo que um caça não podia afundar navios, mas na prática aquilo violava a lógica da guerra aérea. Um único avião voando baixo, suportando fogo antiaéreo e ainda assim atacando repetidamente uma embarcação, parecia algo fora do padrão. Para os inimigos, aquilo não fazia sentido. Para os aliados, começava a fazer todo o sentido do mundo. Com o avanço das operações, os ataques se tornaram deliberados. O Thunderbolt passou a ser carregado não apenas com metralhadoras, mas com bombas e foguetes. O perfil da missão mudava. Aproximação rápida, ataque concentrado, evasão agressiva e retorno para um segundo ou terceiro passe. Cada ataque explorava exatamente aquilo que o avião tinha de melhor: resistência, estabilidade e poder de fogo contínuo. A baixa altitude era fundamental. Ao atacar próximo da superfície do mar, o P-47 dificultava o uso eficaz da artilharia antiaérea pesada. Restavam armas leves, metralhadoras e canhões de pequeno calibre, exatamente o tipo de ameaça que o Thunderbolt conseguia suportar. Mesmo atingido, o avião continuava voando. Mesmo danificado, completava a missão. Relatos de pilotos descrevem cenas quase irreais. Navios tentando manobrar desesperadamente, tripulações abandonando posições, fumaça subindo enquanto rajadas atravessavam convés e superestruturas. O ataque não vinha de longe, como um bombardeio clássico. Ele vinha de perto, rápido e implacável. Cada segundo sob o fogo do P-47 era um segundo a mais de destruição. Com o tempo, os resultados deixaram de ser episódicos. Em relatórios operacionais, começaram a aparecer números concretos. Embarcações afundadas, danificadas ou forçadas a encalhar. 12 navios destruídos em ações sucessivas, envolvendo unidades equipadas com Thunderbolts. Para um avião que não havia sido projetado para a guerra naval, isso era extraordinário. A reação inimiga foi imediata. Rotas costeiras passaram a ser evitadas durante o dia. Navios menores tentavam se esconder em enseadas e portos improvisados. Artilharia antiaérea foi reforçada em áreas portuárias. Ainda assim, o P-47 continuava aparecendo. Seu alcance permitia patrulhas extensas e sua velocidade tornava difícil qualquer tentativa de interceptação eficaz. O impacto psicológico foi profundo. Diferente de ataques noturnos ou de alta altitude, os ataques do Thunderbolt eram visíveis, audíveis e aterradores. O som do motor radial ecoando sobre o mar anunciava a chegada de um inimigo que não recuava facilmente. Para marinheiros e operadores costeiros, o céu deixava de ser apenas um espaço distante. Tornava-se uma ameaça constante. Dentro das forças aliadas, o discurso mudou de vez. O avião antes criticado agora era visto como uma solução improvisada, que funcionava melhor do que o planejado. Oficiais que jamais teriam autorizado um caça a atacar navios passaram a incentivar essas missões. O Thunderbolt estava preenchendo uma lacuna crítica e fazia isso com uma eficiência que poucos esperavam.
Os pilotos, por sua vez, sabiam que estavam operando no limite. Cada ataque naval era extremamente perigoso. O reflexo do sol no mar, a dificuldade de identificar alvos, o fogo concentrado vindo de uma embarcação, tudo aumentava o risco. Ainda assim, a confiança na aeronave era tamanha que muitos descreviam uma sensação de controle, mesmo no caos absoluto. Essa fase marcou definitivamente a transformação do P-47. Ele já não podia mais ser visto apenas como caça ou avião de ataque ao solo. Tornara-se uma plataforma de destruição multifuncional, capaz de atuar onde fosse necessário. O avião que não se encaixava em nenhuma categoria agora transitava entre todas elas. A arma ilegal havia entrado oficialmente em ação, não porque alguém tivesse quebrado regras escritas, mas porque o Thunderbolt provava na prática que as regras estavam erradas. Um caça podia sim afundar navios, podia sim dominar céus, estradas e mares rasos. Bastava que fosse resistente o suficiente para sobreviver onde outros não sobreviveriam. E à medida que os navios inimigos desapareciam sob o impacto de ataques sucessivos, algo ficava claro. O P-47 ainda não havia mostrado tudo o que era capaz de fazer. No próximo capítulo, o rastro deixado por essa arma ilegal se tornaria impossível de ignorar. Um rastro feito de aço, fogo e embarcações afundadas. Quando os relatórios começaram a se acumular, não havia mais como tratar os ataques do P-47 Thunderbolt contra alvos marítimos como episódios isolados. O que antes parecia improviso havia se transformado em padrão operacional. Em áreas costeiras ocupadas, especialmente no teatro europeu, o tráfego naval inimigo passou a sofrer perdas constantes. Pequenas embarcações de carga, navios de suprimento, barcaças e até escoltas leves estavam sendo atingidos por um inimigo que não vinha do mar, mas do céu, rápido, baixo e implacável. A eficácia do Thunderbolt nesses ataques surpreendeu até os comandantes mais experientes. A combinação de velocidade, resistência estrutural e poder de fogo criava um tipo de ataque difícil de neutralizar. Ao contrário de bombardeiros, que dependiam de formações e escoltas, o P-47 operava de forma agressiva e independente. 1 ou 2 aviões eram suficientes para causar danos sérios. Em alguns casos, bastava um único Thunderbolt bem posicionado para transformar uma rota marítima em um cemitério flutuante. Os ataques seguiam um padrão mortal: aproximação em baixa altitude, para evitar detecção antecipada, subida breve para alinhamento e mergulho direto sobre o alvo. As metralhadoras abriam fogo primeiro, varrendo o convés e neutralizando tripulações. Em seguida, vinham bombas ou foguetes, lançados a curta distância para máxima precisão. O efeito era devastador. Estruturas metálicas se retorciam, incêndios se espalhavam rapidamente e o controle da embarcação era perdido em segundos. Muitos desses navios não afundavam imediatamente. Alguns eram deixados à deriva, em chamas, com sistemas de propulsão destruídos. Outros encalhavam tentando alcançar a costa. Para os aliados, o resultado era o mesmo. Suprimentos não chegavam, tropas ficavam isoladas e portos se tornavam inutilizáveis. O impacto estratégico desses ataques foi muito maior do que o tamanho das embarcações poderia sugerir. A marca registrada do P-47 nesses confrontos era a persistência. Enquanto outros aviões se retirariam após uma única passada, o Thunderbolt frequentemente retornava para novos ataques. Mesmo sob fogo antiaéreo intenso, o piloto podia confiar que a aeronave suportaria impactos suficientes para completar a missão. Essa capacidade transformava cada encontro em uma sequência de golpes, não em um ataque único e passageiro. Com o tempo, o número de embarcações destruídas se tornou impossível de ignorar. 12 navios afundados em operações sucessivas, envolvendo unidades equipadas com Thunderbolts, deixaram claro que algo extraordinário estava acontecendo. Não se tratava de uma coincidência, mas de uma nova forma de empregar poder aéreo. Um caça estava cumprindo uma função que antes exigia esquadrões inteiros de bombardeiros.
O efeito psicológico sobre o inimigo foi devastador. Tripulações marítimas passaram a relatar ataques repentinos, sem aviso, em plena luz do dia. O céu, que antes representava uma ameaça distante, agora era observado com constante paranoia. Qualquer ruído podia significar a aproximação de um Thunderbolt. Qualquer sombra sobre a água podia ser o prenúncio de um ataque fatal. Os alemães tentaram reagir. Rotas foram alteradas, horários mudaram, escoltas adicionais foram designadas. Canhões antiaéreos leves foram instalados em embarcações que antes não possuíam defesa significativa. Ainda assim, os resultados foram limitados. O P-47 atacava rápido demais e suportava danos demais. Mesmo quando atingido, frequentemente conseguia escapar e retornar à base. Dentro dos comandos aliados, a visão sobre o Thunderbolt atingiu um novo patamar. Ele deixou de ser visto apenas como uma solução eficiente e passou a ser considerado uma arma estratégica em si. Oficiais começaram a planejar operações, levando em conta a presença do P-47 como fator decisivo. Em certas regiões costeiras, sua atuação era suficiente para paralisar completamente o tráfego inimigo. Os pilotos que participavam dessas missões carregavam um peso enorme. Cada ataque naval era uma aposta extrema. A margem de erro era mínima, e qualquer falha poderia resultar em colisão com o mar ou danos irreversíveis sob fogo concentrado. Ainda assim, a taxa de retorno era surpreendentemente alta. A robustez do Thunderbolt salvava vidas repetidas vezes. Mecânicos, por sua vez, testemunhavam diariamente o custo desses combates. Aviões retornavam com partes arrancadas, perfurações múltiplas e sinais claros de impactos diretos. E mesmo assim, após reparos rápidos, muitos voltavam ao combate no dia seguinte. Isso reforçava ainda mais a reputação do P-47 como uma máquina feita para suportar o pior da guerra. O rastro deixado por esses ataques não era apenas físico. Ele alterava decisões estratégicas. Forçava o inimigo a gastar recursos preciosos em defesa costeira, desviando a atenção de frentes críticas. Cada navio afundado representava mais do que metal no fundo do mar. Representava atraso, escassez e enfraquecimento gradual do esforço de guerra inimigo. Nesse ponto, o Thunderbolt já havia ultrapassado qualquer expectativa inicial. O avião ridicularizado no começo da guerra agora era responsável por impactos diretos no equilíbrio logístico do inimigo. Sua presença nos céus costeiros transformava regiões inteiras em zonas de risco permanente. E à medida que o número de navios destruídos crescia, uma verdade se tornava impossível de negar. O P-47 não era apenas eficaz, ele era temido. O medo que antes existia apenas nos hangares aliados agora havia mudado de lado. No próximo capítulo, essa inversão psicológica se tornaria ainda mais evidente quando o Thunderbolt passasse de arma improvável a símbolo de terror para quem estivesse sob sua mira. Por muito tempo, o domínio psicológico da guerra aérea pertenceu à Luftwaffe. O som de motores alemães sobre cidades e colunas em movimento gerava pânico, desorganização e sensação de impotência. Mas à medida que o P-47 Thunderbolt se consolidava como uma presença constante sobre estradas, portos e rotas costeiras, esse equilíbrio começou a se inverter. O medo, que antes acompanhava as tropas aliadas, passou lentamente para o outro lado da linha de frente. O Thunderbolt não precisava aparecer em grandes formações para causar impacto. Bastava um único avião surgindo baixo no horizonte. O som grave e contínuo do motor radial se tornava um aviso inconfundível. Para quem estava no solo ou no convés de um navio, aquilo significava que o ataque viria rápido, repetido e sem piedade. Não havia tempo para preparar defesas adequadas. Quando o avião era visto, geralmente já era tarde demais. Relatos de soldados alemães descrevem uma sensação constante de vulnerabilidade. Estradas que antes eram consideradas seguras durante o dia passaram a ser evitadas. Comboios ficavam parados por horas esperando cobertura noturna. Veículos eram escondidos sob árvores, redes de camuflagem improvisadas e até dentro de vilarejos,
na esperança de não chamar atenção. Mesmo assim, o P-47 continuava encontrando alvos. O impacto psicológico desses ataques era amplificado pelo fato de o Thunderbolt voltar repetidas vezes. Diferente de bombardeios pontuais, ele permanecia na área. Após o primeiro ataque, vinha o segundo. Depois o terceiro. Cada passada reforçava a sensação de que não havia escapatória. O inimigo não estava apenas sendo atacado, estava sendo caçado. No mar, a situação era ainda pior. Tripulações passaram a relatar ataques em que o Thunderbolt parecia ignorar completamente o fogo antiaéreo. Mesmo sob rajadas intensas, o avião continuava alinhando novos mergulhos. Isso quebrava o moral de qualquer defesa. A ideia de que o inimigo podia ser atingido e ainda assim continuar avançando era profundamente desestabilizadora. Esse efeito psicológico teve consequências diretas no campo de batalha. Unidades alemãs começaram a se mover com mais lentidão, a hesitar, a gastar tempo precioso tentando se esconder em vez de avançar. Suprimentos atrasavam, ordens não eram cumpridas no ritmo esperado, e a coordenação entre forças terrestres e marítimas se deteriorava. O Thunderbolt não estava apenas destruindo equipamentos, estava desorganizando toda uma estrutura operacional. Do lado aliado, o efeito era o oposto. O P-47 se tornou um símbolo de proteção e poder. Soldados no chão reconheciam o som do motor e sabiam que a ajuda estava chegando. Muitos relatos mencionam a mudança imediata no moral das tropas ao verem Thunderbolts sobrevoando a área. Onde antes havia desespero, surgia confiança. Onde havia resistência inimiga, surgia uma abertura. Os pilotos também sentiam essa mudança. A confiança na aeronave atingiu níveis raros. Eles sabiam que estavam voando uma máquina que inspirava medo no inimigo e respeito nos aliados. Essa confiança se traduzia em ousadia calculada. Missões se tornavam mais agressivas, ataques mais precisos e decisões mais rápidas sob pressão. O inimigo tentou adaptar sua propaganda, minimizando os efeitos dos ataques, chamando-os de exagerados ou isolados. Mas os fatos no terreno desmentiam qualquer discurso. Navios afundados, comboios destruídos e portos paralisados não podiam ser ignorados. O Thunderbolt havia se tornado um problema real, diário e impossível de resolver completamente. Mesmo a defesa antiaérea, tão temida no início da guerra, começou a perder seu efeito psicológico. O P-47 voltava com danos visíveis, e isso enfraquecia a crença de que o fogo do solo era suficiente para detê-lo. Cada avião que retornava à base era uma prova viva de que o inimigo não tinha controle total da situação. Esse deslocamento do medo marcou um ponto de virada. A guerra aérea deixou de ser apenas uma disputa técnica ou numérica. Tornou-se uma disputa moral. Quem dominava o céu, dominava o ritmo da guerra. E o Thunderbolt estava ajudando os aliados a assumir esse controle de forma definitiva. Quando um avião passa a influenciar não apenas batalhas, mas comportamentos, decisões e emoções, ele deixa de ser apenas uma arma. Torna-se um símbolo. E o P-47, antes ridicularizado, agora era sinônimo de ameaça constante para quem estivesse do outro lado. No próximo capítulo, essa transformação seria finalmente reconhecida de forma oficial. Os críticos se calariam, os números falariam por si e o Thunderbolt conquistaria o respeito que lhe foi negado no início. A guerra tem uma maneira implacável de julgar ideias. Não importa o quanto um projeto seja criticado, ridicularizado ou desacreditado no início. No fim, apenas os resultados sobrevivem. E no caso do P-47 Thunderbolt, os resultados já não podiam mais ser ignorados. Aqueles que antes questionavam sua existência, agora se viam obrigados a aceitar uma verdade incômoda. O avião havia se tornado indispensável. Os relatórios oficiais começaram a mudar de tom. Onde antes apareciam ressalvas e observações cautelosas, agora surgiam números concretos e elogios diretos. Missões de ataque ao solo com alto índice de sucesso, taxas de retorno superiores às de outros caças e um impacto logístico devastador sobre o inimigo. O Thunderbolt não apenas cumpria suas missões,
ele sobrevivia a elas repetidas vezes. Os críticos mais vocais desapareceram. Não houve pedidos formais de desculpa, nem declarações públicas reconhecendo erros. Houve algo mais revelador: silêncio. Oficiais que antes defendiam a redução do programa passaram a solicitar mais unidades. Comandantes que desconfiavam de sua utilidade agora o queriam destacado para suas áreas de operação. O avião errado havia se tornado a escolha segura. Esse reconhecimento tardio também se refletiu na forma como o P-47 passou a ser empregado. Ele deixou de ser visto como uma solução improvisada e passou a integrar o planejamento estratégico desde o início das operações. Missões eram desenhadas considerando sua presença como fator central, não como complemento. A doutrina aérea aliada se ajustava finalmente à realidade imposta pelo campo de batalha. A produção acompanhou essa mudança de percepção. Mais Thunderbolts saíam das linhas de montagem, com melhorias constantes baseadas na experiência real de combate. Pequenos ajustes, reforços adicionais, otimizações de armamento. Não se tratava mais de corrigir um erro, mas de lapidar uma arma que já havia provado seu valor. Os pilotos, antes relutantes, agora disputavam vagas nas unidades equipadas com o P-47. A reputação de tanque voador deixou de ser um insulto e se transformou em elogio. Voar o Thunderbolt significava ter mais chances de voltar vivo. Em uma guerra onde as perdas eram constantes, isso não era um detalhe, era tudo. Os relatos vindos das frentes de combate reforçavam essa percepção. Unidades terrestres mencionavam repetidamente a eficácia do apoio aéreo fornecido pelos Thunderbolts. Avanços que antes exigiam dias de preparação agora eram facilitados por ataques precisos e repetidos. O avião não apenas destruía alvos, ele abria caminho. Mesmo entre os aliados, o impacto do P-47 passou a ser estudado com atenção. Oficiais analisavam como uma aeronave inicialmente desacreditada havia se tornado tão decisiva. A conclusão era clara: o erro não estava no projeto, mas nas expectativas iniciais. O Thunderbolt não falhou como caça tradicional porque nunca foi apenas isso. Ele representava uma nova forma de pensar o poder aéreo. O número de navios afundados, veículos destruídos e posições neutralizadas falava por si. 12 embarcações eliminadas em operações costeiras eram apenas a parte mais visível de um impacto muito maior. Por trás desses números estavam rotas interrompidas, tropas isoladas e decisões inimigas forçadas pela pressão constante vinda do céu. A mudança de postura também afetou a memória da guerra ainda em curso. O P-47 começou a aparecer em relatórios, discursos internos e análises estratégicas como exemplo de sucesso. Não por ter sido perfeito desde o início, mas por ter se adaptado e superado expectativas. Essa narrativa contrastava fortemente com a desconfiança inicial que quase condenou o projeto. O silêncio dos críticos era, em si, uma forma de reconhecimento. Ninguém mais ria. Ninguém mais chamava o avião de exagerado ou inútil. As piadas desapareceram junto com as dúvidas. Restava apenas a constatação de que o Thunderbolt havia encontrado seu lugar e dominado esse espaço com brutal eficiência. Ao final da guerra, muitos desses críticos tentariam reescrever a própria história, alegando que sempre acreditaram no projeto. Mas os registros não mentem. O P-47 venceu não apenas o inimigo externo, mas também a resistência interna. Ele provou que inovação verdadeira raramente é compreendida de imediato. E quando o último tiro foi disparado e os céus finalmente silenciaram, o Thunderbolt já não precisava de defensores. Sua reputação estava selada pelos fatos. No próximo e último capítulo, essa trajetória chegaria ao fim, consolidando o P-47 não como um erro corrigido, mas como uma lenda nascida do desprezo. Quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, muitos aviões já haviam cumprido seu papel e começavam a desaparecer silenciosamente das frentes de combate. O P-47 Thunderbolt, porém, não encerrava sua trajetória como um coadjuvante esquecido. Ele encerrava a guerra como uma contradição viva. Um avião que desafiou expectativas, sobreviveu ao ceticismo
e se transformou em lenda justamente por ter sido subestimado. O Thunderbolt não ficou marcado apenas por números, embora eles fossem impressionantes. Milhares de missões realizadas, incontáveis veículos destruídos, posições inimigas neutralizadas e 12 navios afundados em ataques que jamais deveriam ter sido possíveis para um caça. Mais importante do que isso foi o impacto indireto que ele causou. Cada ataque bem-sucedido alterava rotas, atrasava ofensivas e corroía a confiança do inimigo. O P-47 não apenas combatia, ele moldava o campo de batalha. Ao contrário de outros aviões celebrados por elegância ou velocidade, o Thunderbolt conquistou respeito pela brutalidade funcional. Não era belo no sentido clássico, era grande, pesado e agressivo, mas era confiável. Voltava quando outros não voltavam. Protegia seus pilotos quando tudo parecia perdido. Essa característica criou um vínculo raro entre homem e máquina, algo que poucos aviões conseguiram alcançar. Para os pilotos que o voaram, o P-47 não era apenas uma aeronave, era um escudo. Muitos atribuíram suas vidas diretamente à capacidade do Thunderbolt de absorver danos e continuar voando. Histórias de aviões retornando com partes destruídas se tornaram quase comuns. Cada uma delas reforçava a reputação de que aquele erro inicial era, na verdade, uma das decisões mais acertadas da guerra. No campo estratégico, o legado foi ainda mais profundo. O sucesso do Thunderbolt ajudou a redefinir o papel do caça moderno. Ele mostrou que uma aeronave não precisava se limitar a uma única função. Podia escoltar, atacar, destruir alvos terrestres e até afundar navios. Essa versatilidade influenciaria projetos futuros e mudaria a forma como o poder aéreo seria pensado nas décadas seguintes. O mais irônico de tudo é que o P-47 jamais precisou ser corrigido para se tornar eficaz. Ele precisou ser compreendido. A guerra revelou aquilo que os críticos não conseguiram ver em tempos de paz, que a resistência, muitas vezes, é mais valiosa do que a perfeição técnica. O Thunderbolt venceu porque foi projetado para o caos real da guerra, não para teorias confortáveis. Quando os hangares começaram a se esvaziar e os relatos de combate passaram a ser arquivados, o P-47 já havia garantido seu lugar na história. Não como o caça mais rápido ou mais elegante, mas como um dos mais letais e resilientes já construídos. Um avião que provou, repetidas vezes, que sobreviver também é uma forma de vencer. A expressão arma ilegal, antes dita com desprezo, ganhou outro significado. Tornou-se uma forma de reconhecer que o Thunderbolt operava fora das expectativas, fora das regras não escritas e fora do conforto dos especialistas. Ele não quebrou leis, quebrou certezas. E é exatamente por isso que sua história permanece relevante. Porque ela lembra que grandes vitórias nem sempre nascem da aprovação imediata, mas da coragem de seguir um caminho diferente. O P-47 Thunderbolt entrou na guerra como motivo de riso, saiu como motivo de respeito e deixou para trás uma lição clara. Às vezes, aquilo que ninguém leva a sério é exatamente o que muda tudo.